Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Então, hoje a gente vai começar a tratar do tópico sobre distribuições de probabilidade, tá? Então, vamos começar aqui do caso discreto, tá certo? Depois a gente vai caminhando lá para distribuição contínua, tá? Então, vamos lá. Vamos chamar aqui, vamos colocar assim, quer ver? Ó, vamos colocar como sendo tópico 4, tá? Então, vamos fazer aqui, só um minutinho. Ó, então vamos lá. Então, fazer assim, ó, tópico 4, então a gente vai ter, por exemplo, distribuição de probabilidade discreta, tá? Então, tópico 4, distribuições de probabilidade, no caso, ó, discreta, tá? Distribuições discretas, né, de probabilidade. Então, a gente vai tratar aqui, primeiro, a parte discreta, só para a gente poder ir fundamentando, tá? Aí depois a gente vai caminhando, né, pro caso contínuo aí nas outras aulas, tá? Pessoal, então aqui é o seguinte, antes de mais nada, eu acho que é importante a gente definir o que é uma variável aleatória, visto que o tempo todo a gente trata disso, tá? Então vamos primeiro definir só uma variável aleatória, porque isso aqui vale, né, para qualquer caso aí de distribuição de probabilidade. Então, uma variável aleatória nada mais é do que uma variável, né, que a gente vai ter uma certa distribuição de probabilidade associada, tá? Então, ela não vai ter um valor fixo, então ela pode assumir aí diversos valores, tá? Então, quer ver? Ó, vamos definir da seguinte forma. Ó. Então, isso aqui ó, é uma variável, tá, que está associada a uma distribuição, ó, distribuição de probabilidades, tá? Probabilidades. Então, ó, sempre que tiver uma variável que tiver associada a uma certa distribuição de probabilidade, então a gente está tratando, no caso, de uma variável aleatória, correto? Ó? Então, porque o tempo todo a gente fala, né? Considere uma variável aleatória x. Então, nada mais é do que cada valor dessa variável, né, tem uma probabilidade associada, tá certo? Então, ó, vamos fazer o seguinte, para a gente começar a desmembrar aí essa parte, né? Vamos fazer assim, quer ver? Ó? Vamos lá. Ó, então, vamos pensar aqui, primeiro, um caso aí bem tranquilo, né? Do caso discreto. Vamos supor que a gente tivesse aí um comportamento de uma certa ação, tá? Então, vamos colocar assim, ó. Então, tá aí o caso discreto, né? Ó. E a gente tivesse a avaliação, ó, uma compra de uma ação, ó, compra de uma ação, tá? Então, vamos supor, a gente faz o cadastro aí numa corretora qualquer, aí vai lá, né, faz uma operação de compra, sei lá, ação da Ambev, tá? Ação da Petrobras, do Banco Itaú, Bradesco, não importa, tudo bem? Aí, suponha que no momento de aquisição, ó, essa ação, ela tem um preço aqui, ó, de 20. Então, ó, 20 unidades monetárias. O nosso objetivo é fazer a construção de um cenário para daqui a um mês, tá? Então, vamos supor, a gente quer dar uma especulada assim, num período só, né? Um prazo único de um mês, tá? Então, queremos comprar hoje e vender a ação ao final dessa data. Então, a gente faz um cenário da seguinte forma, ó. Vamos colocar assim, ó, cenário. Vamos supor que ao final de um mês, ó, ao final de um mês, a gente tem as seguintes chances, né, de ocorrência. Ó. Então, a gente tem assim, ó, vamos supor, o preço, vamos chamar o preço aqui de X. Ó, vamos supor, você tem lá o preço X, que ele pode acontecer assim. Ó, os valores
associados a X daqui a um mês. Vamos supor, ó, pagamos 20, mas ela pode cair. Suponha que ela pudesse, sei lá, cair para 15, tá? Ou ela pudesse permanecer estável, né? O preço 20 também. Ou, por exemplo, suponha que ela pudesse subir para 25. Então, a gente tem aí apenas 3 cenários de avaliação, só para poder ilustrar. Ó, esse X é o preço associado dessa ação daqui a um mês, beleza? E aí, é lógico, isso aqui é um cenário totalmente incerto, concorda? Aí é legal, às vezes, olhar o histórico da ação, né? Ver o potencial dela, potencial futuro. Aí tem diversas metodologias para isso, não é o caso aqui. Aí vamos supor que a gente tem aqui as probabilidades associadas, ó. Ó, probabilidade desse xão, ou seja, ó, probabilidade do xão ser igual a um valor fixo de 15, probabilidade de ser 20, probabilidade de ser 25. Nesse cenário, ó, suponha que a gente tem assim, ó, 30% de chance, tá, de ser 15, 50% de chance de permanecer estável, 20% de chance, ó, de subir para 25. Então, aqui, pessoal, nós temos uma variável aleatória, tá? Então, a gente tem ali, né, 3 possibilidades, onde, para cada valor, nós temos uma probabilidade, uma chance de ocorrência associada, tá? Então, isso é uma variável aleatória, beleza? Só questão de notação, a gente tem assim, ó, esse P de X, ó, esse Pzão de X, ele vai ser aqui uma função, ó, então isso aqui, ó, corresponde, tá? Esses 3 tracinhos aí é de corresponde, então isso aqui corresponde a uma função, ó, função de probabilidade, tá? Isso aqui é um caso discreto, né? Isso aqui a gente tem 3 valores ali, né, finitos, fixos. Vamos lá. Função de probabilidade, função massa de probabilidade. Pessoal, mas depois, quando a gente trabalha o caso geral, tá? Que a gente vê o contínuo, aí é comum até falar densidade. É que, tecnicamente, né, densidade é associada ao caso contínuo. Mas, normalmente, tá? Função de probabilidade, densidade, é o que você tem, né? A característica das probabilidades associadas aos respectivos valores, que a variável possa assumir. Aí nós temos, ó, o Fão de X, ó, o Fão num ponto Xzinho, ó. Agora cuidado com a anotação, aqui é o Xão maiúsculo, tá? Aqui, ó, é o Fão num ponto Xzinho qualquer. O Xzinho seria os valores assumidos pela a variável aleatória, tá? Pelo Xão. O Xão corresponde ao todo, né? Aí o Xzinho são os valores específicos. Aqui a distribuição de probabilidade acumulada até esse ponto Xzinho. Então, ó, isso aqui, conceitualmente, é a probabilidade, ó, do Xão ser menor ou igual ao Xzinho. Então, isso aqui é a função de distribuição acumulada. Tá? Ó, função de distribuição, no caso, né, acumulada até aquele ponto, beleza? Ó, então a gente tem, né, o acúmulo da probabilidade até aquele ponto qualquer. Então, a gente tem aí, isso aqui é mais só conceitual, tá? E aí, ó, então vamos colocar assim, ó, isso aqui, ó, função de probabilidade, tá? Que é o caso aqui, a gente está começando, né, o discreto, e esse Fão, né, o caso da acumulada, tá? Mas depois isso aí vale para o caso contínuo também, tá certo? Muito bem. Só que é o seguinte, ó, aí é lógico, depois, né, a gente pode calcular aqui o valor esperado, tá? A variância, né, a variabilidade desse negócio, para fazer uma análise de risco, né? E assim vai. Só que aí a gente já tem alguns modelos prontos, né?
E esses modelos é justamente tentar modelar uma situação real. Então, você tem algumas características reais, né, que você quer avaliar, e aí já tem modelos pré-estabelecidos. Então, no caso discreto, a gente vai ver aqui as principais distribuições. O objetivo não é esgotar o assunto, tá? Até porque isso aqui é muito amplo. Então, isso aqui, ó, principalmente o caso contínuo, esse negócio ele vai, né? Os caras vão inventando assim no bom sentido, né? Vão criando aí as distribuições e vão gerando outros nomes, tá? Mas a gente vai ver as principais que são bem importantes aí para uma análise de probabilidade, tá? Então, por exemplo, ó, vamos pegar aqui o caso distribuição 1. Então, principais distribuições, vamos colocar assim, ó, distribuição 1, que é a distribuição, ó, distribuição uniforme, só que é discreta, hein? Uniforme discreta, tá? Então, esse aqui, ó, distribuição uniforme discreta, todos os elementos, eles têm a mesma chance de ocorrência, tá? Pensa aí no lançamento de um dado, né? Um dado não viciado, né? Um dado honesto. Então, você tem lá 6 faces, você joga, né? A chance de cada face sair virada para cima é a mesma, né? Seria 1/6, tá? Lançamento de uma moeda, né? Seria lá meio a meio, né? 50%. Pensa sempre em casos fáceis, né? Porque depois não adianta, né? Isso vale para a vida real. Não adianta querer modelar uma situação real, né? Complexa, já querer partir para tudo. Tenta pegar sempre casos particulares primeiro para te dar uma ideia melhor. Aí depois, a partir disso, você vai tentando estender isso para os casos mais gerais. Porque, ó, se a gente conhecer a distribuição de probabilidade de uma certa população que você quer estudar, né? Você quer estudar, sei lá, você tem o comportamento dos consumidores de seguros de automóveis, por exemplo. Então, existem algumas características dessa população, né, que tem o seguro adquirido. Se a gente souber a distribuição de probabilidade, né, e os parâmetros dessa distribuição, aí matou, né? A gente consegue estimar a chance desse cara, né, se tornar inadimplente, por exemplo, né, o risco dele dar o calote, né, e assim vai, tá? A chance, né, de sofrer um sinistro. Então, isso aí é muito importante, né, para o caso aí de uma seguradora fazer esse tipo de avaliação, tá? Então, aqui, ó, a uniforme discreta, por exemplo, o que a gente vai ter, ó? Ó, se o X, então colocar assim, ó, X, ó, o Xão, ele assume esses valores aqui, ó, X1 minúsculo, tá? Até o XK, ó. Então, ele tem distribuição uniforme, ó, segue uma distribuição uniforme, se e somente se, ó, a probabilidade do Xão ser igual ao XI, isso aqui é uma probabilidade P fixa, né? É a mesma. Ou seja, uma chance em K possibilidades, tá vendo? Ó, porque o XI, né? Pode ser 1, 2, 3, K, né? K elementos. Então, isso aqui vai ser 1/K. Ó, 1/K para todo I, né? Para todo I, variando de 1 até K. Ó, então, o caso discreto, né? Da distribuição uniforme, é só pensar no lançamento de um dado. Então, todos têm a mesma chance de ocorrência. Ó, se tem a mesma chance, matou, né? Você está trabalhando com a uniforme discreta, que é esse caso aí. Tá certo? Ó, então, a chance, né, de ocorrência é a mesma, tá? Ó, pessoal, aí é sempre importante, né, a gente pensar em duas características principais da distribuição de probabilidade. É o valor esperado, tá? Para qualquer distribuição, discreta ou contínua, não importa. O valor esperado, quando fala esperança, lembra lá da árvore de decisão? Nós temos que pensar como se fosse uma média, né? Como se fosse, não, é uma média, né? Qual é o valor esperado daquela variável aleatória? Qual é a média dela? É importante ver em termos médios e é importante ver também a variabilidade, ou seja, a variância e, lógico, o desvio padrão.
Então, aqui, ó, são duas métricas essenciais para a gente avaliar em cada distribuição. Ó, o caso, a esperança matemática, ó, vamos colocar assim, ó, como proposição, tá? Vou chamar aqui, ó, prop, de proposição. A gente vai ter a esperança de x, ó, a esperança do x maiúsculo, ó. Então, qual o valor esperado, né, da distribuição? Vai ser o quê, ó? Cada elemento vezes a respectiva probabilidade. Só que a probabilidade aqui é a mesma, não é? Então, é uma média simples, concorda? É somar os elementos e dividir por k, tá? Então, isso aqui, ó, a esperança dele vai ser 1 sobre k, somatório dos elementos xi, i variando de 1 até k. Tá certo? Ó, esse é o valor esperado, tá? No caso da uniforme discreta, é a média aí simples. Bom, a variância. Pessoal, a variância de x, vou colocar aqui, ó, a variância da variável x, isso aqui, ó, quando fala variância, isso aqui, ó, é a esperança do x quadrado menos a esperança de x tudo ao quadrado, tá? Essa propriedade vale para qualquer variância, de qualquer distribuição de probabilidade. No caso discreto, ó, vamos colocar já o resultado que interessa. Isso aqui é 1 sobre k somatório, ó, do xi ao quadrado menos 1 sobre k ao quadrado somatório de xi tudo ao quadrado, ó. Somatório de xi tudo ao quadrado. Beleza? Ó, aí é lógico o i aqui variando de 1 até k, tá? I variando de 1 a k. Então, com isso daqui, ó, se você sabe que é discreta, pô, dá para saber qual é a média, dá para saber qual é a variância dela, a variabilidade desses dados, tá? Então, o lançamento de um dado de 1 a 6, né? Qual é a esperança? Soma de 1 a 6 divide por 6, tá? Moleza, né? E aí a variância faz isso aqui, ó. Cada elemento ao quadrado, soma, né? Divide por k. Aqui soma tudo, eleva ao quadrado, divide por 1 sobre k ao quadrado, tá? Subtrai um menos o outro. Aí você tem uma ideia aí do comportamento dessa distribuição. Muito bem. Depois a gente tem lá a distribuição, chamada de 2, de Bernoulli. Ó, distribuição de Bernoulli, tá? Essa aqui já começa a ficar bem importante aí, né? Que é a base aí de diversos modelos, tá? Que a gente tem aí na parte até de modelagem mesmo. Então aqui, ó, é uma variável que é assim, é sim ou não, né? É uma coisa ou outra, tá? Então, por exemplo, o cara compra seguro ou não compra, tá? Fuma ou não fuma, por exemplo, tá? Você está estudando algumas características. Então, você vai ver lá se é uma coisa ou outra. Se você faz uma análise de, sei lá, propensão de compra de seguros, por exemplo. Então, você tem lá a tua variável resposta, né? O cara, você faz um questionário, por exemplo, faz um survey. Aí pergunta para o cara, você compraria ou não esse seguro, por exemplo, né? Ah, sim, não, não, sim, sim, né? E assim vai. Então, essa variável aí, ela só assume duas possibilidades, tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, x assume apenas os valores 0 e 1. Então, a gente vai ter, ó, o xzão, ó, discreto, né? Ou é 0, ou é 1. E a gente tem as probabilidades associadas. Então, ó, essa variável aleatória de Bernoulli, o que a gente vai ter? Ó? Por exemplo, a probabilidade do xzão ser 1, nós vamos chamar aqui de P, tá? Pzinho. Probabilidade do cara comprar um seguro é de 30%, tá? Aí pode chamar também de sucesso e fracasso, né? Não é sucesso, né, ao pé da letra, tudo bem? É sucesso de acordo com a nossa característica, tá? Então, por exemplo, podia ser, né, o cara tem uma doença ou não tem? Lógico, não é um sucesso ter uma doença, né, pelo amor de Deus. Mas em termos
de probabilidade é isso, né? O sucesso é a variável lá do interesse, tá? Ó, probabilidade do x ser 1 é P, probabilidade do sucesso, por exemplo. Logicamente, como é só uma coisa ou outra, né? A probabilidade do fracasso, 1 menos P, né? Então, a gente vai ter assim, ó, probabilidade do x igual a 1 é P, probabilidade do x ser igual a 0 vai ser 1 menos P. Muita gente, às vezes, coloca Q, né? Fica muita letra, né? 1 menos P, tá? 1 menos o outro. Então, tá aqui, ó. Então, a gente tem o x vai ser, então, uma variável aleatória de Bernoulli, tá? Vai ser Bernoulli com parâmetro P, porque é a probabilidade do sucesso. Tranquilo? Então, essa aqui é uma Bernoulli P. Ó, a gente pode fazer uma anotação assim, ó. Vamos supor, x segue uma Bernoulli, ó, Bernoulli, parâmetro Pzinho. Tá lá. Tá certo? Ó, a gente tem um parâmetro, né, que vai descrever aí essa distribuição. Ó, a esperança de x, vamos colocar ali, ó, propriedades, proposição, ó, a esperança da variável x é fácil, né? É o próprio P. Ó, porque assume 0 ou 1, não é? 0 com essa probabilidade, 1 com essa probabilidade. Aí a média, né? A esperança, cada valor vezes a respectiva probabilidade. Como aqui é 0, né? 0 vezes esse deu 0, 1 vezes P, que dá o P. Então, a esperança de x é o P, e a variância de x, ó, variância de x vai ser PQ, né? Que é P vezes 1 menos P. Tá? Então, lembra, né? Sempre, qualquer distribuição, é importante aí a gente ter em mente as principais características dessa distribuição. Tá? Então, essa aqui, ó, depois vocês estudam em outros momentos aí, né? Por exemplo, regressão logística. Então, a ideia é o quê? A nossa variável dependente de interesse, ela assume só 0 ou 1. Então, ela vai ser uma Bernoulli, tá certo? Aí você tem várias e várias modelagens a partir disso daí, tá? Pessoal, então aqui, ó, ele é uma única vez, né? Aí, qual que é a ideia, né? Aí a ideia é a gente expandir isso para o caso mais geral. Em vez de fazer isso aqui uma vez só, a gente faz N vezes. Aí é o caso da distribuição binomial, que também é muito empregada, né? Tem vários modelos aí depois que são usados. Ó. Então, vamos colocar assim, ó, número 3, ó, distribuição binomial, tá? Ó, então, distribuição binomial ó, vamos fazer assim, quer ver? Ó? Vamos fazer assim, ó. Primeiro, ó, vamos definir o que é um experimento binomial. Ó, vamos colocar assim, ó. Primeiro, ó, uma definição. Ó, um experimento binomial. Quando a gente fala em experimento binomial, ele consiste, tá, em N ensaios de Bernoulli. Ó, ele vai ter assim, ó. Ele tem lá N ensaios de Bernoulli, tá? Então, a gente está repetindo esse processo N vezes, tá certo? Ó. Os ensaios são independentes, então, um independe do outro, ó. Colocar assim, ó, cujos ensaios são independentes, tá? E aí, ó, a probabilidade de sucesso em cada ensaio é sempre P.
tá? Então, ó, a probabilidade de sucesso, ó, probabilidade de sucesso em cada ensaio, tá? É P. É sempre P. Logicamente, esse P aí, ó, maior que 0, tá? Menor que 1. Tá certo? Ó? Então, diferente de 0, né? Vai ser diferente de 0 e de 1, tá? Então, ele está lá entre 0 e 1. Essa probabilidade é sempre a mesma. Ó, esse aqui primeiro é o experimento binomial, tá? A gente vai ter aqui, ó, o experimento binomial. Aí, a partir disso, aí a gente vai ter a distribuição binomial. Então, vamos colocar aqui, ó, uma outra definição, que aí vai ser de fato, tá? Vamos supor, ó, o X, ele corresponde ao número de sucessos. Ó, vou colocar assim, ó, X corresponde ao número de sucessos, tá? Em um experimento binomial. Ó, em um experimento, tá? Binomial. Ó, então a gente vai medir o número de sucessos, tá certo? Ó, então você tem lá N elementos, desses N elementos, tá? Vamos supor, você tem uma carteira de seguros de, sei lá, 50 mil clientes. Aí você quer saber qual é a probabilidade de 3 terem sinistro no último mês, por exemplo, tá? Então, o sucesso seria o sinistro. Numa carteira, né, de N elementos aí, que é assim, ou teve sinistro ou não teve. Então, a gente está lá, né, nos ensaios de Bernoulli, no entanto, acontecendo N vezes, tá? Então, um independente do outro, né? Por isso que a gente vai ter aqui, ó, um experimento binomial. Aí, a probabilidade do X ser igual a K, ó, probabilidade do X ser igual a K, então a gente tem aqui K sucessos, aí isso aqui, ó, é a combinação do N, K, tá? Probabilidade de sucesso elevada a K, vezes o fracasso, ó, 1 menos P, elevado a N menos K, onde esse K, ó, pode ser o quê? 0 sucesso, né? Não aconteceu nenhuma vez, uma vez, duas, até K vezes, até N vezes, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, o K, até N, né? Ó, K varia de 0, 1, até o máximo de N, né? Senão nem faz sentido aqui a conta. Tá certo? Ó? Então, aqui, a gente tem, ó, a distribuição binomial. Então, a binomial, né? A gente usa um pouquinho lá daquela parte de análise combinatória, né? Que nada mais é do que só a combinação, ó. Então, lembra, né? N fatorial sobre K fatorial, N menos K fatorial, né? Ó, P é a probabilidade de sucesso, né? De um evento só que a gente quer, no caso, para K. Muito bem. Aí vamos ver também as propriedades, né? Vamos ver as propriedades. Vamos fazer aqui, ó. Vamos lá, em força. Não desanime nunca. Ó. Só apagar aqui. Depois, ó, vai parando aí o vídeo, né? Faz aí com calma, tá? Só para reforçar aí. Depois a gente vê alguns exemplos aí de aplicação disso, tá? Ó, então, propriedades da distribuição binomial. Então, vou colocar aqui, né? Algumas propriedades. Então, continuando, tá? Ó, propriedades. A esperança de X da binomial, ó, isso aqui é NP, tá? É N vezes P. E a variância do X vai ser o NPQ, né? Que é N vezes P vezes 1 menos P, tá? Então, essas são as principais características da distribuição aí binomial. Tá certo, então? Tranquilo?
Ó, então esse é o número 3 aí. Vamos primeiro, tá? Só listar aí todas. Depois a gente faz aí alguns exemplos, só para ver aí a aplicação, mas assim, é bem parecido com estatística básica aí, né? Essa parte inicial é muito parecido, acaba sendo até um pouco de revisão, tá? Dos principais conceitos. Pessoal, aí, ó, uma outra distribuição, vou chamar aqui de, então, de número 4, né? Então, vamos colocar aqui, ó, número 4. Ó, é a distribuição geométrica. Ó, distribuição geométrica, tá? Bom, a distribuição geométrica é a probabilidade, né, de que um determinado evento ocorra exatamente na késima jogada, certo? Ó, então, por exemplo, você vai jogando um dado, tá? Aí você quer saber assim, qual a probabilidade de sair o número 6 de interesse exatamente no terceiro lançamento, por exemplo, tá? Então a gente já define, né, quando vai acontecer o primeiro sucesso, tá? Então aqui, ó, no caso geométrico, então colocar assim, ó, isso aqui é a probabilidade, ó, probabilidade de que o sucesso, né, que é o que a gente quer estudar, que o sucesso ocorra exatamente, tá? Exatamente na késima jogada. Na késima jogada. Certo? Ó, então, o sucesso vai ocorrer exatamente aqui, ó, na késima jogada. Sei lá, se tem um call center, né? Aí o cara vai ligando, vai vendendo algum produto, algum plano, algum serviço, por exemplo, tá, de alguma empresa. Então, qual é a probabilidade do cara conseguir vender, né? Fechar a venda na 20ª ligação, tá? Exatamente na 20ª vez que ele ligar. Porque o cara vai ligando, né? Certamente muitos já desligam, né? Não atende direito, ou ouve e tal, tal. Não sei o que, chega no final não quer, né? Mas o cara é cobrado, ele tem que vender, né? Então, aí o cara fala assim, ah, não, qual é a chance de a gente conseguir vender, fechar a operação, né? Ter um sucesso daqui a 15 ligações, 30 ligações, tá? E assim vai. Pessoal, o modelo, ele é bem intuitivo, ó. Quer ver, ó? Eu vou só rabiscar aqui por enquanto. Vamos supor assim, ó. Ele está tendo aqui fracasso, tá? Primeira rodada deu fracasso, não conseguiu. Ó, se deu fracasso, a probabilidade de acontecer de fracasso é 1 menos P, não é isso? Aí a segunda vez, ó, fracasso de novo, 1 menos P. E assim vai, ó. K menos uma vez, fracasso. Por quê? Esse experimento, ele vai parar na hora que der o sucesso, não é? Então, o sucesso vai aparecer aqui, ó. Ó, nessa vez, tá? Aqui aparece lá o sucesso. Qual é a chance de sucesso, né? Mesma coisa, tá vendo? Ó, tudo originário da Bernoulli, tá? Se é sucesso, aqui é P, não é isso? Ó, então, olha só, a gente tem 1 menos P aqui, aparecendo, no caso, quantas vezes? K menos uma vez, né? Porque na késima vez já mudou a probabilidade. Então, é 1 menos P, 1 menos P, 1 menos P, elevado, né? No caso aí, multiplicando K menos uma vez, vezes o outro P, que é o sucesso na sequência, tá? Então, a distribuição geométrica, parâmetro P, vai ficar assim, ó. A probabilidade, vamos colocar assim, ó, do X, ó, ser igual a K, né? Então, o sucesso acontecer na késima vez, isso aqui vai ser, ó, 1 menos P, que é o fracasso, que vai acontecer K menos uma vez, vezes o P, que é o sucesso, tá? Essa
é a distribuição aí, ó, do caso geométrico, beleza? E a esperança de x é 1 sobre p, ó, propriedades. A esperança da geométrica é 1 sobre p, e a variância de x, ó, variância de x é 1 menos p sobre p quadrado. Tá certo, então? Tranquilo? Pessoal, só notação, só apagar aqui, tá? Ó, só questão de notação, no caso da binomial ali, ó, vou até voltar aqui antes que a gente esqueça, porque eu já tinha esquecido, né? Ó, notação aqui seria assim, ó, x, aí segue uma, por exemplo, ó, binomial, aí normalmente são 2 parâmetros, tá? N e P. Então o N, né, o tamanho ali da amostra, e o P, a probabilidade lá do sucesso. Tudo bem? E aqui, ó, a geométrica, a notação, né, seria ó, x segue ó, uma geométrica com parâmetro que é o próprio P, né? Se tem o P, a gente já tem ali explícito aquela distribuição de probabilidade. Porque ó, se o P é conhecido, que é o parâmetro, a gente consegue modelar isso, né? Já dá para calcular a probabilidade para qualquer K, né? Se você tiver interesse. Tá certo, então? Por favor, dá uma olhada aí com calma, dá uma refletida. Por favor, faz depois aí com calma, tá? Tenta refazer tudo. Vamos colocar aqui os pontos principais, né? Só para ir nos ajudando aqui. Ó. Aí tem uma outra distribuição, que é como se fosse uma generalização dessa aqui, ó. Porque aqui, ó, o sucesso é um sucesso só que acontece na késima vez, né? E se a gente quisesse ter, sei lá, em vez de um sucesso só, fossem, sei lá, K sucessos, tá? K sucessos, onde o último, né? Quando der o último késimo sucesso para o evento, para o experimento. Aí a gente tem uma outra distribuição, ó, que a gente vai chamar aqui, ó, de binomial negativa. Vou colocar aqui, ó, número 5. Ó, distribuição binomial, só que negativa. Negativa. Às vezes o pessoal chama também de Pascal, tá? Distribuição binomial negativa ou de Pascal. Tá certo? Ó. Então, a binomial negativa, vou colocar aqui, ó. Então, ela vai contar o número de tentativas, tá? Que são necessárias aí até acontecer K sucessos, tá? E o último ensaio será exatamente aquele késimo sucesso que a gente estava falando. Tudo bem? Ó? É como se fosse somar essa variável aqui, né? K vezes, tá? E P, né? A probabilidade de sucesso, também, ó, tudo oriundo da Bernoulli. A Bernoulli é a base, né, de várias aí, distribuições. Então, ó, X é o número de ensaios até o késimo sucesso. Ó. Vamos colocar assim, ó, X é o número, ó, de ensaios até o késimo até o késimo sucesso, tá? Ó, o último ensaio é onde acontece o késimo, beleza? Ó, vamos supor, aqui aconteceu, ele quer o quê? Um sucesso só, né? Que acontece na késima vez. Agora não, agora você quer K sucessos. Então, você quer obter, sei lá, probabilidade de
sei lá, você vai lançar um dado, saiu o número 3 4 vezes. Então, você vai lançando o dado, né? Aí lançou, não, não, não. Depois saiu 3, depois não, não, 3, não, não, 3. Aí até dá a quarta vez, tá? Na hora que der a quarta vez, né, o quarto sucesso, ele acaba lá o experimento, tá? Então, aqui, ó, a probabilidade, a modelagem disso, ó, probabilidade do x ser igual a um certo x, vamos colocar assim, ó, a um certo valor, tá? Então, número de ensaios, né, necessários até o caso sucesso. Isso aqui é a combinação do x menos 1, tomados k menos 1, tá? Probabilidade de k, p elevado a k, 1 menos p elevado a x menos k. Isso aqui, ó, onde esse x aí, se você quer ter k sucessos, né? Então, você tem que ter pelo menos k jogadas, né? K ensaios, tá? No mínimo, né? Como é que você vai ter k sucesso se você lançou menos que k? Não faz sentido. Então, ele começa no k. Então, aqui, ó, x varia de k mais 1, tá? Teoricamente, aí até o infinito. Tá certo? Ó? Então, a gente teria aí, dessa forma, tá? A distribuição binomial negativa. Então, tem modelos, depois também de distribuição na parte de modelagem mesmo, de regressão binomial negativa, tá? Então, esse aqui, número de ensaios até o késimo sucesso aí que a gente tiver, tá? Então, vocês podem ver assim, né? Ele faz uma combinação, tá vendo? Ó, x menos 1, né? Tomados k menos 1, porque o último, né, tem que ser sucesso, tá? Tá aqui na késima vez. E 1 menos p, né? X menos k, tá? Que é o que está acontecendo ali, né? Os que não tiveram sucesso, tá certo? Ó, porque já que ele vai ter sucesso, né? Só que aí você tem que fazer uma combinação dos anteriores. Ela pode ser alternada, né? Pode ser o primeiro, segundo, terceiro, quarto, né? Essa é mais ou menos a intuição aí desse nosso modelo, tá? Da distribuição binomial negativa. Bom, então vamos lá, hein? Ó, vamos ver aqui, acho que só mais umas 3 aí, tá? 2 ou 3. Vamos ver agora, ó, essa distribuição 5. Vamos ver a número 6. Vamos lá, hein? Ó, vamos chamar de 6, então, que é a distribuição hipergeométrica. Ó, 6, que é a distribuição hipergeométrica. Tá? Ó, essa hipergeométrica, normalmente, é quando a população de interesse ela já subdivide-se em 2 partes, tá? Sei lá, por exemplo, igual a gente estava falando de seguros. Então, o cara compra ou não compra, né? Uma coisa ou outra. E ali dentro a gente quer estudar uma certa característica, tá certo? Então, por exemplo, ó, vamos colocar assim, quer ver? Ó, vamos supor, você tem uma população, vou colocar assim, quer ver? Ó, só para a gente poder botar o modelo, tá? Uma população, que seria aqui um enão, tá? Sei lá, enão, pessoas, objetos, né? Isso aqui não importa, tá? Que você está interessado. Aí, por exemplo, ó, um errinho dessa população aqui, ó, tem, por exemplo, seguro, tá? O restante não tem, ó. Enão menos o errinho não tem seguro. Não tem
seguro. Tá certo? Ó. Então, você tem lá uma população, né? Um enão. A ideia é até parecida com o base, né? A ideia, assim, da partição, né, que a gente tinha antes. Você tem aqui, ó, uma população enão. Tá aqui, ó. Enão. E aqui dentro tem dois atributos possíveis, tá? Que é o quê? No caso, duas características. Ter seguro ou não ter, por exemplo. Então, se aqui tem enão elementos, né? Se você pegar assim, ó, por exemplo, aqui, ó, o R tem seguros, por exemplo, né? O restante não tem, né? Então, aqui, ó, enão menos o R, tá? Essa seria a ideia. Então, por exemplo, aqui, ó, R1, pessoas que têm seguro, e aqui seria não seguro. Tá? Duas possibilidades. Ó, aí, a gente quer calcular, por exemplo, a gente vai escolher N elementos aleatoriamente aí dentro, tá? A gente pegou lá N, uma amostra, e aí o objetivo dessa amostra é verificar nesse grupo, né, que é escolhido aí ao acaso, né, aleatoriamente, qual é a probabilidade de que K pessoas tenham essa característica, tá? A gente vai e sorteia, sei lá, ó, sorteou aqui, ó, um pedaço. Quando sortear aqui um pedaço, ó, a gente vai sortear aqui um N1, tá? A gente vai ter lá um N1 que vai ser uma amostra, tá? E aí a ideia é qual é a probabilidade de tantas pessoas terem essa característica. Então aqui, pessoal, vamos colocar assim, ó. Então, vamos colocar, ó, se o x é hipergeométrico, a probabilidade, ó, do x ser igual a k, ou seja, né, que k pessoas têm o seguro, isso aqui vai ser, ó, combinação de R1 tomado KK, tá? Então, aquelas pessoas, ó, que têm seguros tomados KK, combinação deles, a gente quer saber quantos, tá? Tem o seguro, vezes combinação, ó, do enão menos o R1, tomados N1 menos K. Ó, a gente vai pegar aqui, né, ó, enão menos R1, a gente está aqui, N menos K, né, que são os que não têm seguro, tá? A gente está fazendo aqui a outra combinação, né? Número de casos possíveis, desculpa, número de casos favoráveis sobre número de casos possíveis. Porque, ó, do enão a gente vai tomar N elementos, né? Então, o número de casos possíveis é a combinação do enão tomado N1, N1, tá? Ó, esperança de X é NP, vou colocar aqui, ó, propriedades. Esperança de X, ó, da hipergeométrica é N vezes P. E aí a variância de X é N PQ. Então, N 1 menos P, tá? P 1 menos P. Aí, vezes aqui tem um fator de correção, que é o enão menos o N1, sobre enão menos 1. Tá? Então, isso aqui vem da hipergeométrica. Tá certo? Ó, então, o K, a gente tem lá o interesse em calcular aí que dessa amostra, né, de tamanho N1, que K tenha uma certa característica. No caso, a característica aqui, né, seria o seguro aí, só para ilustrar. Tá certo? Ó, essa é a distribuição 6, né? Bom, uma outra que é muito importante no campo atuarial, né? Essa é de extrema relevância. Igual a gente estava falando aí de seguros. Quando tem lá a carteira, né, dos clientes das seguradoras, a gente tem lá se teve, por exemplo, sinistros ou não, né? Então, tem a quantidade de sinistros ocorridos. É lógico que a gente tem que especificar um período de tempo, concorda? Sei lá, sinistros ocorridos no último mês, sinistros ocorridos na última semana, né? Naquela região, e assim vai. Então, quando a gente tem esses dados de contagem,
Então, pode acontecer 0 sinistro, né? 1 sinistro, 2, 3, né? K sinistros e assim vai. Então, se são contagens, uma distribuição de suma importância é a distribuição de Poisson, tá? Então, vamos colocar número 7. Ó, então, número 7 aqui. Deixa eu só ajustar. Então, colocar aqui, ó, número 7, distribuição de Poisson. Então, essa é de extrema relevância, tá? Então, aqui ele conta, né, número de eventos que ocorrem no intervalo qualquer, tá? Então, ó, número de eventos, então é número de ocorrências, né? Aqui, ó, objetivo, né? Ó, contar, então são dados de contagem, tá certo? Ó, então, contar número de eventos, número de eventos de um certo tipo, né? Que ocorre no intervalo, ó, número de eventos que ocorrem, por exemplo, no intervalo de tempo, ó. No intervalo de tempo, tá? Então, conforme foi dito, né? Número de eventos que ocorrem no intervalo de tempo, pode ser no último mês, né, no último ano, a gente estabelece lá o período, na última hora, né? Não importa. E a gente está contando ali a quantidade, né? Quantidade de casos de ocorrência, tá? Bom, aí a probabilidade aqui, ó, a notação, né? X, ó, segue uma Poisson, por exemplo, com parâmetro lambda, tá? Então, o que que vai acontecer, ó? A probabilidade de acontecer K eventos, isso aqui é exponencial, então é E elevado a menos lambda, vezes lambda elevado a K sobre K fatorial, tá? Ó, esse K, então, né, tudo discreto, o K aqui pode ser o quê? 0, né? Pode ser 1, 2, tá? E assim vai. Tudo bem, ó? Essa é a distribuição aqui, ó, de Poisson. Pessoal, essa aqui, ó, para atuária é de super importância, tá? Isso aqui é bom até decorar esse modelinho aí, tá? Que é importantíssimo. Porque é isso, né? Trabalhar com dados de contagem, pelo menos o ponto de partida é justamente a distribuição de Poisson. Então, dos modelinhos lá que eu falei para vocês que dá para fazer regressão, né? Então, a gente tem lá regressão de Poisson, regressão binomial negativa, que são associados a isso aí. E a base, né, a ideia é exatamente essa. Por exemplo, uma característica que é de extrema relevância para identificar a distribuição de Poisson é que a esperança é igual à variância, tá? Vamos colocar aqui, ó. Essa é uma característica de suma importância. Ó, ali, ó, o lambda, continuando ali, ó, o lambda, que é o parâmetro, né? Ele é o número médio de vezes que ocorre o evento, ó. Ó, lambda é o número médio de vezes, tá? Que ocorre o evento. Pessoal, e essa característica aqui, ó, que é uma propriedade também, né? Muito importante, que na Poisson a esperança do x ele é igual à variância de x, que é igual a lambda, tá? Onde esse lambda ele pode ser encarado também, ó, como sendo
N vezes P. Quando você tem a binomial, dá para fazer uma aproximação, tá? O lambda aí, ó. Número de elementos, N, né? Vezes a probabilidade de sucesso. É uma média, né? Vai ter mais ou menos uma média aqui, ó. Essa propriedade aqui, ó, vou até colocar aqui em vermelho. Ó, isso aqui é super importante. Certificação do IBA, Instituto Brasileiro de Atuária, né? Aquela certificação direto cai nas provas, né? Qual é a distribuição de probabilidade cuja esperança é igual à variância? É Poisson, não tem outra, tá? Então, essa é uma característica, sim, fundamental. Falou em Poisson, tem que lembrar disso daqui. A esperança é igual à variância, tá? Esse aqui é até um dos critérios quando a gente vai pegar os dados e verificar se ele segue uma distribuição de Poisson. Então, uma primeira análise prévia assim seria o quê? A gente calcula a média dos dados, calcula a variância. Se os dois são próximos, lógico, dados reais, quase impossível dar exatos, tá? Mas se eles são próximos, então já é o quê? É um indício que a distribuição associada é a distribuição de Poisson. Aí, às vezes, pode fazer até um teste estatístico para ver se os dois são diferentes ou não, tá? Aqueles testes que a gente vê de estatística básica, lá, teste T, teste média, ver se a média é igual à variância. Pode fazer isso para dar maior robustez aí à análise. Tá certo? Ó? Mas é bem legal, né? Então, E elevado a menos lambda, lambda K sobre K fatorial, tá? Aí calcula, né? Qual é a probabilidade de acontecer nenhum sinistro. Então, é x igual a 0, né? Probabilidade de pelo menos 2. Aí seria o quê? 2, 3, 4, né? É infinito. Aí faz o complementar, né? Um menos o outro. Fica mais fácil, né? Muito bem. Pessoal, e a última distribuição aqui, só para ilustrar, vamos colocar aqui, ó, é o número 8, que é a distribuição multinomial. Ó, distribuição multinomial, tá? Essa daqui, ó, a gente tem lá N ensaios, cada ensaio tem, sei lá, K possibilidades, tá? Vou colocar assim, ó. Ó, vamos supor, ó, probabilidade. Aqui a gente faz multinomial, é assim, ó, você tem vários valores. Probabilidade do x1 ser igual a n1, ó, até o xk ser igual a nk. Depois a gente vê exemplos, tá? Isso aqui, ó, é o tamanho da amostra total, n fatorial, sobre... Aí você tem, ó, você pegou uma amostra n, tá? Desse n, lá dentro você tem algumas características. Sei lá, atributo A, atributo B, atributo C. Pegamos 100. Aí você quer ver a probabilidade do primeiro atributo ser igual a 20, o outro ser 30, o outro restante. Aí isso aqui, ó, n fatorial sobre n1 fatorial vezes nk fatorial, tá? E aí cada um tem a probabilidade associada, ó. P1 elevado a n1 vezes P2 elevado a n2 até pk elevado a nk. Tá? Então, selecione uma amostra, né? Pode ter o estado bom, ruim, péssimo, por exemplo, uma certa característica. Aí, qual a probabilidade de sorteamos, pegamos 10. Dos 10, 5 ter a característica boa, 4 ter característica ruim, a outra característica, tá? E aí você tem as probabilidades antes estimadas. Então, essa é a distribuição binomial aí, desculpa, multinomial, tá? Que aí calcula essa distribuição aqui conjunta, né? Então, essa seria aí a oitava. Tá certo? Ó? Então, essas são as principais distribuições de probabilidade aí do caso discreto, tá? Essas são as principais. Tudo bem, então? Tranquilo? Dá uma olhada aí com calma. Ver se está tudo ok.
está tudo certo aí. Muito bem, pessoal. Então é o seguinte, ó. Nessa primeira etapa, eu queria mostrar aí para vocês, tá? Essas principais distribuições, né? E aqui, ó, quer ver? Vamos fazer assim? Deixa eu colocar aqui, só para ficar registrado, então, né? Só as principais, que eu acho que são importantes aí. Eu vou só dar uma rabiscada, tá? Mas tem lá no quadro, né? Então, assim, ó, principais distribuições. Vamos só dar uma rabiscada aqui. Mas, ó, foi o que a gente fez ali no quadro. Então, tem lá uniforme e discreta, né? Então, a gente colocou assim, ó. Então, o caso 1, ó, uniforme ó, discreta. Então, a probabilidade do xão, né, ser igual a um certo xi. Então, lembra, no caso discreto, a gente tem o quê? A mesma probabilidade, né? Então, a probabilidade aqui, ó, é exatamente a mesma. Então, ele é aquele caso, né? Você tem K elementos, isso aqui vai ser 1 sobre K, tá? Aí depois, ó, distribuição 2. Então, a 2, a gente viu lá a distribuição de Bernoulli. Ó. Então, a Bernoulli. Bernoulli, lembra, ou é 0 ou 1, né? Então, tem lá a probabilidade do sucesso, ó, x C1 é igual a P, e o fracasso, probabilidade do x C0, que vai ser 1 menos P, né? Então, aqui é sucesso ou fracasso, tá? Então, ela só assume duas possibilidades, né? Ou é 0 ou é 1, tá? E a base da Bernoulli, né, ela é usada aí para várias outras que a gente viu aí. Então, por exemplo, aí tem lá a binomial. Então, vou colocar aqui, ó, número 3. Então, a binomial. Então, a probabilidade, né? A gente fez lá, tem N elementos. A gente quer saber se K tem uma certa característica. Então, ó, probabilidade do xão ser igual a K. Então, isso aqui era combinação de N K a K, né? P elevado a K vezes 1 menos P elevado a N menos K. Tá certo? Ó, K variando de 0 até N. Tranquilo? Ó, então, aqui a gente tem, né, N elementos, tá? Aí, dos N, a gente quer saber a chance de K ter uma certa característica de sucesso. Tem uma doença ou não, né? E assim vai. Aí, depois, ó, distribuição 4, a gente viu lá a geométrica. Ó, então, a geométrica, lembra, a probabilidade de que o sucesso ocorra exatamente na késima jogada. Então, ó, acontecer na késima jogada, probabilidade do x ser igual a k. Lembra, vai ter o quê? K menos 1 fracasso, né? Então, é 1 menos P. Ó, K menos 1 vezes P, que vai ser lá o sucesso, tá? Essa foi a número 4 aí que a gente viu. Aí depois, ó, número 5 foi a binomial negativa, né? É como se fosse um somatório aí da geométrica. Ó, então vamos colocar aqui do lado, ó. Então vamos lá, ó. Então aqui número 5, vamos colocar, ó, número 5
só para fixar aí, né? Então, é a binomial binomial negativa, tá? Ou Pascal, né? Distribuição de Pascal. Então, é a mesma coisa. Então, aí a gente tem o quê? Número de ensaios, né? Que tem que acontecer até obter o késimo sucesso, tá? Então, a gente quer que aconteça, né, K sucesso. A gente quer saber quantos ensaios são necessários. Então, a probabilidade do xão ser igual a um certo xzinho, que é o número de ensaios, tá, necessários. Então, isso aqui é combinação, a gente faz aqui, combinação x menos 1 tomado k menos 1, tá? Vezes probabilidade elevada a k, tá? São k sucesso, né? Vezes 1 menos p. Se são k sucessos, 1 menos p tem que ser o quê? A gente vai ter x menos k fracassos, né? Isso, x menos k fracassos, né? Só que aí tem que fazer a combinação disso, tá? Porque eles podem ser alternados, tá? Por isso que aparece esse termo aqui, x variando de k em diante. Tranquilo? Vou colocar isso aqui só para reforçar. Onde o x varia de k mais 1 e assim vai. Essa é a binomial negativa, então, que foi essa número 5, né? Pessoal, aí, a gente viu lá depois, número 6 foi a distribuição hipergeométrica. Então, lembra, a população, né? Naturalmente, ela é subdividida em dois atributos. Então, 6... hipergeométrica, tá? Hipergeométrica. Então aqui você tem lá, né? N pessoas, e não da população. Aí a gente pega uma amostra, quer saber dessa amostra, a probabilidade de K tem uma certa característica. Então a probabilidade do xão ser igual a K. Então isso aqui é combinação, tá? Foi o que a gente fez lá no quadro, R tomado K a K, vezes combinação do enão menos o R tomados N menos K, tá? Sobre casos possíveis, né? Que é a combinação do enão tomado N1. Tudo bem? Então, esse é o caso da hipergeométrica. Aquele exemplo que a gente fez, acho que a gente colocou lá que era seguro, não seguro, né? Ter seguro e não seguro. E a número 7, número 7 é importantíssimo, não é? 7 dias na semana, 7 cores no arco-íris, né? Então, olha só que relevância, né? Então, por isso que está aqui, número 7, para mostrar a importância da distribuição de Poisson. Poisson, então, no campo atuarial, né? Isso aqui é religião. Seguem a Poisson, contagem, né? Então, aqui são dados de contagem, probabilidade do X ser igual a K, então acontecerem K eventos, né? Um determinado intervalo de tempo. Isso aqui é E elevado a menos lambda vezes lambda elevado a K sobre K fatorial, tá? Onde esse lambda é o número médio de vezes, né? Que isso aqui acontece. E lembra, característica super ultra importante da Poisson. Vou colocar até aqui para reforçar, A esperança de X da Poisson, é igual à variância, que é igual ao próprio lambda, que é o parâmetro dela, tá? Então, você tem a Poisson,
E a última aqui, a oitava, né? Que aí seria aquela multinomial. Multinomial. Então, você tem lá agora são várias características, né? Vários atributos. Então, probabilidade do x1 ser n1, tá? Até o x k ser igual a nk. Então, isso aqui vai ser igual ao tamanho da amostra total, tá? N fatorial sobre N1 fatorial, NK fatorial, tá? A soma, né, dos N's aqui tem que dar o N1, tá? Vezes, ó, a probabilidade do evento 1, da característica 1, elevado ao N1 vezes P2, N2, até o PK elevado a NK. Tranquilo, então, pessoal? Moleza? Ó, então, isso daí, só para deixar registrado, tá? O que a gente viu lá no nosso quadro, só para facilitar, né? A gente vê aí as principais, um resumão, né? Das principais distribuições aí de probabilidade. Então, ó, nessa etapa, eu queria mostrar mais essa parte da modelagem, né, dos modelos, tá? Depois, no outro momento, a gente vê aí algumas aplicações aí de exercícios, como que aplica isso daí. Mas, assim, é bem tranquilo, né? Só pensar assim, são dados discretos, tá? A gente está trabalhando distribuições discretas, e algumas têm essas particularidades. Então, aconteceu sucesso na K-esima vez, né? K-sucessos, tá? Então, assim vai, tá? Depende do que a gente está avaliando para saber qual é a distribuição mais adequada para aquele tipo de problema. Tudo bem? E o mais importante, reforçando dados de contagem, né? O caso da Poisson, que é de extrema relevância aí para análises no campo atuarial. Beleza? Muito obrigado e até o próximo